Graças e paz aqui, pastor Alex Gregório, faz aquela palavra de ânimo, de alegria para nossas vidas. Vamos continuar no Evangelho de Marcos, capítulo 5, falando sobre o endemoniado gadareno. E ontem a gente fez a introdução, vamos continuar um pouco ainda nessa introdução, a gente vai devagar, com calma, sem pressa. Então, na introdução ontem a gente falou sobre traumas exercidos por uma força externa. Um acidente, seja batida de carro, moto, cair, bater a cabeça, alguma coisa bate forte em você, um acidente. Temos também do lado psicológico doenças genéticas passadas de pais para filhos, mal de Alzheimer, esquecimento, lapsos de memória, doenças que vão degenerando o sistema motor e causando sequelas. Quem bebe aí pode ser alcoólatra e outras coisas mais, viciado, usuário de drogas, e trazer essas doenças para as pessoas. Mas o principal é a Alzheimer, que dá alucinações. E psicológica, traumas que é ocasionado e nos deixa emocionalmente sensíveis. Se a pessoa é estuprada, como eu disse, se um homem chegar perto dela, ela começa a surtar, ficar nervosa, urinar nas calças, gritar, voltar ao estado de criança, se encolher, esquecer tudo, sequelas. E temos o normal da pessoa, que é ansiedade, medo e fobia. Sentir que algo pode acontecer, ansiedade, medo de, se ela trabalha, ser mandada embora. O medo é o segundo passo, é algo que deixa ela alerta. Ela começa já a ficar mais, suar frio, ter calafrios, né? A começar a ter pesadelos, sonhos. E a fobia é o estado total que domina ela a tal ponto que fica com medo dentro de casa, não sai de casa, fica trancada, depressão, angústia e tudo mais sobre a vida dela. Mas por que a gente está falando de algo da Bíblia e nesse sentido? A Bíblia é bem clara em nos dizer que existe dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual, e eles estão relacionados. Se eu não me engano, procura aí outros vídeos que eu botei sobre a mulher encurvada, vai ter algo que eu falei nesse sentido, mas eu vou frisar aqui de novo. O mundo físico não afeta o mundo espiritual. Deus rege o mundo, está nos olhando. Alguns acham que Deus está morto, fez e largou, deixou para lá o seu bel prazer, a gente se virar. Não, Deus está regendo o mundo, governando o mundo. E está lá em cima do trono, como diz o salmista, contemplando os bons e os maus com seus olhos como chama de fogo. Sua mão não está encolhida, como diz em Isaías, para que não possa operar um milagre, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Então Deus está regendo e governando, e muito vivo. Mandou seu Filho Jesus Cristo, como morreu e ressuscitou, para nos trazer esperança, salvação novamente, nos reconciliarmos com Ele, se tornarmos novamente filhos de Deus, sermos salvos, libertos, curados, transformados para a honra e glória dele. Então, existem os dois mundos, mas o mundo físico não afeta o mundo espiritual. Minhas atitudes erradas geram consequências para a minha vida. Se eu mato, se eu roubo, se eu sou ignorante, grosso, vão ser grossos comigo. Um dia alguém pode acabar me matando por ter estuprado, roubado alguém, tirado a vida de alguém, coisas do tipo. Mas Deus vai continuar sendo Deus, a mão de misericórdia dele vai continuar agindo sobre a vida das pessoas, salvando e libertando. Ele não vai deixar de ser Deus. Agora, o mundo espiritual afeta o mundo físico. Em 2 Reis, deixa eu ver aqui, se não me falha a memória,
no segundo livro dos Reis, deixa eu ver, só o capítulo 6. Isso, livro de Reis, no capítulo 6, no versículo 8 em diante, o rei da Síria faz guerra ao rei de Israel, pede conselho aos seus oficiais. Aí os seus oficiais vão falar com ele que tem um homem em Israel, ou um profeta, que Deus revela a ele. O rei achou que era um espia, mas eles já sabiam que era um profeta, que era usado por Deus, e fala de Eliseu. E eles mandam ir até a casa de Eliseu para pegar ele. Porém, quando chega os soldados e cercam a casa de Eliseu, o seu mancebo, o seu discípulo, né, sai de manhã. E quando ele sai, vê um monte de soldados e volta correndo, com medo, gritando, em pânico, apavorado, falando: ah, meu Senhor, vamos perecer. Aí, você conhece a história? Eliseu vai falar assim: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. No versículo 17, capítulo 6, versículo 17, vai falar assim: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. Feriu-se de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então, o mundo espiritual afeta o mundo físico. A outra ministrações que eu estava fazendo sobre a mulher encurvada, né? Ou a mulher enferma, que diz a Bíblia que ela tinha 18 anos com aquela enfermidade, porque era possuída de um espírito maligno. Então, o mundo espiritual afeta o mundo físico. E aqui a gente vai começar a entrar nesse Evangelho de Marcos, capítulo 5, o endemoniado gadareno. Como ele chegou a essa situação? Era demônios. Jesus aqui vai perguntar o nome dele e ele vai falar que ele é legião. São vários demônios na vida dele, que a gente já comentou em outros vídeos, que são lacunas abertas. E a própria Bíblia nos revela em Mateus que um abismo puxa outro abismo. E não adianta a gente expulsar um demônio de uma pessoa. A gente vai expulsar um demônio de uma pessoa, mas não tem um acompanhamento espiritual, um ensinamento doutrinário para ela, somente expulsa para aparecer e largar ela, um ato irresponsável. A própria Bíblia vai nos falar que Jesus mesmo ensinando que adianta amalentar o valente e a casa fica limpa, adornada, ele vai vagando por aí, volta, e quando volta acha a casa adornada e volta com mais 7. Então quer dizer, se ele, como um demônio, já é de fazer alguma coisa horrível, com 7 ele vai fazer bem pior, e assim só vai piorando a situação dele a tal ponto que a gente vai ver aqui no capítulo 5. Mas antes que eu esqueça, entre lá, dê um joinha, curta, dê um like, compartilhe, envie para quem precisa, para quem necessita. Se inscreva, que aí aperte o sininho, você vai ter sempre que for lançado um vídeo novo, você vai saber e vai estar compartilhando, porque são 2 canais e 4 páginas no Face. Canal Pastor Alex Gregório, Presbítero Alex Gregório, Nas Mãos de Deus, estudos sobre a palavra, pregações, Ministério na Mão de Deus, sobre estudos sobre família, esse aqui, PIB, Nas Mãos de Deus, um pouco psicológico. Aqui eu não vou bater o martelo em nada. Quem crê, amém. Quem não crê, posso fazer o quê, né? Mas eu já estou explicando isso. E PB, Ministério nas Mãos de Deus, que é sobre falsos profetas. Então acompanhe lá, compartilhe, segue, em
Em nome de Jesus. Então, olha, isso que eu quero falar aqui com vocês. O mundo físico e espiritual estão relacionados. O mundo espiritual afeta o físico, mas o físico não afeta o espiritual. Então isso é um fato. Não vou tentar comprovar nada aqui cientificamente para você, nem pensar. Como não lembrar daquela grande guerra que teve em Israel, e até uma profecia que fala que os inimigos virão por um caminho, mas Deus espalhará eles por 7. É só você contar aí na história. Eu só esqueci o nome da guerra, porque toda guerra tem um nome, né? E é onde foi. Mas eles estavam em grande guerra e os israelenses estavam quase que desistindo. E vai andando para se entregar aos inimigos. E conta a história que os inimigos escutou um barulho de um grande povo, de uma grande nação, algo que fosse como de onde eles arrumaram tanta gente assim, que eles pegaram e fugiram com medo, se espalharam por vários lugares e foram embora. O agir de Deus na mão daqueles quem serve a Ele. E como não falar da própria Bíblia, nos vai dizer que a Síria está indo contra Judá com mais de 185 mil soldados, estão cercados, em pânico, mas Deus manda um anjo e ali mais de 185 mil pessoas são mortas e o que sobra ainda vai embora, corre. E alguns vai tentar explicar que é peste bubônica ou alguma coisa, mas isso está na história, né? É bíblico, mas é real, história. E o espiritual que afeta o físico. Então, existe, é isso que eu quero comentar. Há doenças, como eu venho explicando, que pode trazer algumas sequelas e traumas para a nossa vida, mas que não deixam de ser algumas lacunas que vai dar entrada para o diabo agir e manifestar de uma maneira terrível, mas tem tratamentos, não só físico, porque Deus fez um médico para isso, mas tem que ter o auxílio espiritual. Eu quero conciliar os dois aqui, físico e espiritual. Então, você toma um remédio que é bom para, na hora, te relaxar, te acalmar, não ter surto, alguma coisa parecida. Sim, toma um remédio para dormir, não ficar ansioso, não ficar violento, mas procura a palavra de Deus, procure Jesus, porque é Ele que vai te libertar desse processo. É Ele que vai te libertar desse processo totalmente, vai te dar cura. Então, vamos entrar aqui logo na palavra, depois mais essa continuação aí, da conclusão dessa palavra inicial, dessa abertura, mas só para acabar de finalizar, Jesus vai até essa cidade e quando entra na cidade, vem de encontro a ele um homem possesso de espírito imundo. Olha para você ver, o qual vivia nos sepulcros. Deixa eu anotar aqui, onde eu parei. Vivia nos sepulcros. Então, olha o estado do homem. O homem vivia num cemitério, dentro de um sepulcro. Quando você vai no cemitério, você vê as covinhas rasas no chão, a cruzinha, vê aquelas gavetas e tem um chamado de mausoléu, né? É uma casinha que cabe o caixão ali dentro, uma pessoa em pé para entrar. Então, ele vivia nesses sepulcros. Eu vou botar como se fosse no mausoléu, dentro disso aí. Agora, você imagina, uma pessoa, no nosso mundo físico, o que a gente vai pensar? Como uma pessoa pode viver num cemitério, dentro do cemitério, num sepulcro, num lugar que ficou uma pessoa morta, fedendo, aquilo fede. Cemitério fede, ainda mais dentro de uma cova, sepulcro, seja o que for. Então, como uma pessoa normal vai ficar ali? Não existe, não tem como. Ele, no mínimo, vai achar que ele é doente mental. Tem problemas psicológicos, mentais, distúrbios, um monte de coisa que afeta esse homem a tal ponto que ele está ali dentro.
Então a gente ia tentar pegar esse cara, botar a camisa de força nele, levar para o hospital, dar um monte de injeção nele, fazer tratamentos de choque. Você lembra desses filmes antigos, a qual diz tudo isso começou, né, com esses tratamentos para tentar ajudar, mas eram sempre torturas e, no final das contas, rituais macabros para chamar de demônio. Não estou inventando, não sou doido. No final das contas, o mal e o bem sempre estão aliados e acontece isso. Então não era... Sempre acaba em coisas... Já viu aquele filme Paranormal? Paranormal, eles entram dentro de um colégio, de um hospício, para ficar lá à noite, para mostrar algo sobrenatural, e aí começa e vão ver lá o tal Dr. Flintz, não sei o que, e fazia torturas, e no final fazia atos de rituais abrindo portas e aquele lugar fica amaldiçoado. Então é o físico, ó, chamando o espiritual pro físico, e acontece aquilo ali. Então a gente tem vários filmes aí que não é 100% real, mas aponta a realidade do mundo espiritual, e isso acontece. Nós somos da igreja, nós cremos e sabemos que é assim que funciona. O mal existe. Por que tem macumba lá e baixa demônio? Nos cavalos dele, nas pessoas. Portas abertas chamando, então eles aparecem. Isso existe, o mal existe, a Bíblia está falando aqui. Mulher encurvada, endemoniado gadareno, lá eles viram anjos e carros de fogo guardando eles. Um anjo mata 135 mil pessoas. O mundo espiritual existe e afeta o mundo físico. Então vamos crer nas coisas. Então esse homem tinha tanto demônio na vida dele, que ele vivia louco dentro de sepulcro, isolado, sem família, largado. Mas você quer saber mais? Compartilhe, chame mais um para estar vendo, seja abençoado. A gente vai começar a partir desse ponto no sepulcro, largado, abandonado. Será que a família dele tentou ajudar? Ou continuou ajudando? Ou parou de ajudar? O que aconteceu dentro da casa dele? A gente não temos tantos manuscritos explicando, mas a gente pode pontuar sem ferir a Bíblia. Então vamos junto entrar nesse texto, se aprofundar? Dá um like, compartilhe e se inscreva. Graça e paz.